Hoje uma paciente chegou aqui no consultório falando que tem picos de irritação toda hora, perde o sono por qualquer mínimo detalhe e que nenhum ar-condicionado do mundo é o suficiente pra ela e que ela tá ficando louca. Eu tranquilizei ela e falei pra ela ficar bem tranquila porque não tem nada de errado acontecendo. Ela só passou dos 40 anos. Aí ela ficou bem mais tranquila, né? Falou, então quer dizer que eu não sou louca. Quem falou isso? Calma aí. Não. Você tá enfrentando problemas hormonais e tá tudo bem. Mas isso não quer dizer que você tá bem da cabeça. Mas isso é super normal. Ela acha que tá virando outra pessoa e tá, possivelmente tá. E uma pessoa que às vezes é insuportável. E tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem às vezes se irritar porque o seu marido tá respirando muito alto. Tá tudo bem porque arrebentou a tua havaiana e deu vontade de chorar. Pode chorar. Eu não estou dizendo que você não tá doida. O que eu tô dizendo é que você não tá doida sozinha. Isso já é alguma coisa. Você já ouviu falar em rebranding? Rebranding é quando uma marca passa por uma reformulação total. Eles atualizam tudo. Depois dos 40 anos, a mulher passa por um rebranding. Só que ao invés de ganhar uma nova logo, ela ganha ódio, calor e a certeza que nunca mais vai ter uma noite de sono com qualidade. Mas ela quer se cuidar. Isso já é um começo, né? Reconhecer o problema. Agora ela não sabe se ela vai começar pela alimentação, pelos hormônios, ou se larga tudo e sobe na carreta furacão e some no mundo vestida de fofão. Olá, eu sou a Evelyn, esse aqui é o canal Páprica Doce e no vídeo anterior nós comentamos brevemente sobre os ciclos que compõem aí o climatério, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o primeiro deles e talvez o mais nebuloso ciclo desses 3 ciclos, a perimenopausa. E bem, essa terminologia, né, esse nome pode causar um pouco de confusão, até porque não existe um horizonte temporal específico, né, no sentido de que não há uma idade definitiva em que essa fase começa de fato, não tem um prazo determinado para isso acontecer, não tem um marco ou um acontecimento determinado, estipulado, que nos leve a ter essa certeza de que entramos nessa fase. Então tem muita confusão, sim, muitas dúvidas, e também essas dúvidas podem acontecer pelo fato de alguns sintomas eles serem muito comuns em outros contextos, além da perimenopausa em si. Mas eu tenho a impressão de que muita dessa confusão se dá por desconhecimento mesmo de cada fase, né? Enfim, para isso nós estamos aqui, para destrinchar melhor o que é essa fase em especial. E aí já vem a pergunta, né? Então, como saber, né, o que é de fato a perimenopausa que ela chegou, ou o que uma mulher pode esperar desse ciclo tão turbulento? Então vamos começar do começo, né? O que é perimenopausa? Para responder essa pergunta eu vou me amparar aqui no livro, na definição da doutora Mary Claire Haver, no livro A Nova Menopausa. Segundo ela aqui, a perimenopausa é o período transacional extenso que ocorre antes da menopausa. E ele é desencadeado pela oscilação dos níveis hormonais, em especial o estrogênio e a progesterona. É marcada por períodos menstruais irregulares, mais longos ou mais curtos. Então, bom, vamos traduzindo isso aqui para nossa realidade feminina. É a hora que começa o caos, a bagunça, a confusão, a loucura toda, o choro e o ranger de dentes. Mas eu não fico com mais de 20 anos. Meu Deus! Meu Deus! Eu não aguento mais isso! Eu não aguento! É basicamente isso. E eu brinco com a Yara, né? Costumo brincar aqui com a Yara, que eu falo, bom, se a gente pudesse escutar os ovários falando, eu acho que seria uma conversa mais ou menos assim. O ovário ia estar lá anunciando, ó, pessoal, seguinte, é isso aí, trabalhei por todos esses anos, né? Então agora a gente vai começar a parar. Não, para não dizerem que não somos justos, que a gente não é legal, vamos dar aqui o aviso prévio, tá? Mas já avisando, vamos cumprir aqui esse aviso prévio e depois vamos parar geral. Eles falaram pra mim que eles seriam os últimos. Os últimos a trabalhar. Eles me prometeram. Eu não quero trabalhar! Eu não quero trabalhar! E aí, diferente de nós trabalhadores aqui, que quando somos CLT a gente dá um aviso prévio específico, ó, são 30 dias, né, que é o aviso prévio pela lei, aqui os ovários não têm uma periodicidade. Então, esse momento dessa transição hormonal é o que a gente considera ali o aviso prévio desses ovários, né? Aí vamos falar um pouquinho da função, até porque a gente está falando dos ovários, a função desses ovários.
São duas as funções principais aí dos ovários, né? Então a primeira é a maturação de ovócitos e a segunda é a produção de hormônios sexuais femininos. E aí, só para a gente entender melhor aí o que seria essa maturação de ovócitos, Yara, será que a gente consegue fazer uma analogia um pouco mais próxima aqui para a gente visualizar? Bom, Evelyn, a gente pode pensar o seguinte, né? Pensa que os ovócitos, pensa que ela é como se fosse uma farinha. Aí tá no padeiro, na padaria, então o padeiro pega a farinha, então ele já tem a farinha, então ele não produz a farinha. O que o padeiro faz? Ele pega essa farinha, ou seja, esses ovócitos, pega os demais ingredientes, ou seja, os outros hormônios, etc. Ele faz, entre aspas, a mistura daquela massa, pra posteriormente ele colocar no forno e deixar o pão pronto para ser consumido. Então, a maturação nada mais é que pega esses ovócitos, a farinha, mistura com outros ingredientes, entre aspas, para preparar essa massa que vai ser usado para no caso do padeiro, para ser usado como para fazer o pão, por exemplo. Beleza. Agora ficou desenhado, né, pessoal? Mas é importante, porque para a gente entender essas funções, né, principais dos ovários. E aí, a segunda função são justamente essa da produção dos hormônios sexuais femininos, como o estrógeno. Na verdade, assim, o estrógeno não é só um hormônio sexual, tá? Ele é um hormônio sistêmico, mas isso a gente vai abordar em outro vídeo. Ou seja, voltando, os hormônios sexuais produzidos aí, estrógeno, progesterona e outros andrógenos, que em menor quantidade, mas importantes para libido e bem-estar. E essas flutuações hormonais que começam a acontecer com esse processo aí de aposentadoria dos ovários são justamente o que nos causam os famigerados sintomas, né? Como fogacho, alteração do humor, névoa mental, insônia e por aí vai, né? Porque esse período fisiológico em que a mulher começa a apresentar esses sinais e esses sintomas provenientes dessa perda da função ovariana, de acordo com o artigo Declínio Cognitivo e Perimenopausa, uma revisão sistemática, nós também vamos deixar todas as referências aqui. Enfim, essa fase pode ser considerada uma síndrome neurológica transicional, justamente por afetar a regulação da temperatura corporal, o que já nos responde aqui o caso dos fogachos, né? Afetar a regulação da temperatura, a cognição, ou seja, a névoa mental também está dentro desse chapéu aqui, o humor, as alterações de humor, e o sono, a insônia, por exemplo. E aí ele traz aqui um dado interessante. Cerca de 60% das mulheres apresentam alterações cognitivas, que englobam prejuízos na concentração, memória e a função executiva. Lembrando que a função executiva é aquela responsável pela tomada de decisão, é o nosso córtex pré-frontal aqui atuando. Então, não vamos nos desesperar, mais pra frente nós vamos trazer vídeos sobre isso, porque a questão que acontece no cérebro é realmente importante. E aí você pode estar pensando, tá, Evelyn, mas então que exame eu posso fazer para eu saber que eu tô nessa fase? Aí é que vem. Não temos um exame específico. Não tem nenhum método cientificamente comprovado de detecção dessa fase, né? E é difícil o diagnóstico também, pelos motivos que eu comentei agora há pouco, né? Da questão de não ter uma idade fixa, um marco específico, um acontecimento, e também pelo fato de que existe uma variedade muito extensa de sintomas. E falando nisso, eis que chegamos em um dos pontos chaves desse vídeo. Os sintomas. Os sintomas, eles podem ser tanto físicos quanto psicoemocionais. Então, se por acaso você está sentindo fadiga, alteração de humor, insônia, fogacho, diminuição da libido, você provavelmente está na perimenopausa. Agora, se por acaso você está sentindo ressecamento de pele, ressecamento de boca, suor noturno, você também provavelmente pode estar na perimenopausa. Agora, caso você esteja sentindo... Ih, olha lá, a névoa mental chegou em mim, pera, deixa eu pegar eu vou precisar de um auxílio aqui para recorrer a alguns outros sintomas, vamos lá. Agora, se você também está sentindo
Acne, acorda durante a noite, afinamento da pele, alterações de humor, alteração na composição corporal, alterações da pressão arterial, alterações na tolerância ao álcool, alterações no ciclo menstrual, ansiedade, alergia, astralgia, artrite, asma, ataque de pânico, aumento da sensibilidade ao ruído, aumento da aumento dos mentais, los gases, bexiga ativa, você chega Ufa! Alguém completou a cartela? Alguém deu bingo? Alguém gritou bingo? Mas enfim, se você está sentindo algum desses trocentos sintomas, então sim, você provavelmente também pode estar na perimenopausa. Are you okay? E o complicômetro aí é que esse monte de sintomas pode advir também de outros fatores, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma queda de cabelo ou um aumento de peso, a gente pode pensar, preciso, né, de umas férias aqui, tô com estresse, meu chefe tá me fazendo perder o cabelo, né? Ou então a gente pode pensar, tá na hora de maneirar nos doces, que eu tô engordando um pouquinho. Dificilmente a gente vai parar e a primeira coisa que a gente vai pensar é, será que eu estou na perimenopausa? Né? Esse não é o primeiro pensamento que a gente vai ter de cara, né? Então, um dos indicativos, existe um indicativo especificamente que a gente pode olhar como um sinalizador aí de que talvez a gente realmente esteja entrando na perimenopausa, é a mudança dos nossos ciclos, né? Uma alteração aí do nosso ciclo menstrual. Por exemplo, algumas mulheres começam a notar ciclos mais curtos. Se, por exemplo, você costumava menstruar durante o período de 5 dias, você passa a menstruar 3, 2, né? Pode acontecer também dos ciclos ficarem mais espaçados, ou seja, se antes a gente estava menstruando ali todos os meses, de repente você menstrua esse mês, aí passa 2, 3, 4 meses, até que venha um novo ciclo. E outra coisa também que pode acontecer é a diminuição do próprio fluxo, né? E isso acontece para algumas mulheres. Já para outras mulheres pode acontecer completamente o contrário. Os fluxos ficarem mais intensos, os intervalos entre os ciclos diminuírem e a duração dos períodos pode ser maior, por exemplo, né? Não tem regra, cada organismo vai desenvolver os sintomas e essa fase à sua maneira. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um indicativo. Agora, já para as mulheres que, por qualquer motivo, têm os seus ciclos interrompidos, por exemplo, pelo uso de algum método contraceptivo ou mesmo por algum tratamento médico, esse indicativo já não vai ser muito efetivo. Agora, muito importante, tudo que a gente está falando aqui são informações. A nossa intenção é munir você de informações. O fato de você perceber aí um sintoma ou outro não pode querer dizer um autodiagnóstico, ok? Nós não estamos aqui diagnosticando ninguém. O que a gente está tentando fazer é trazer o maior número de informações possível para que você tenha um conhecimento um pouco maior dessas fases e até para que você possa relatar para o seu médico o que você sente, que vocês possam conversar, né, para você levar aí ao especialista toda a sua condição de antes e depois, para que vocês possam juntos entender se você está de fato ou não já na perimenopausa e para que tenha esse apoio também de te preparar, né, para tudo que está por vir dessa fase em diante. E mais um ponto de atenção aqui importantíssimo. Caso você esteja sentindo um aumento de fluxo mais intenso, um menor intervalo aí entre os ciclos, a recomendação é que você vá sim consultar um ginecologista para descartar qualquer outros sintomas diferentes, né, para ele te dizer se realmente você está sentindo tudo isso por um dos sintomas da perimenopausa ou se por algum motivo que demande uma atenção maior, um tratamento específico, como é o caso, por exemplo, de uma endometriose, né? Não vamos negligenciar aqui a nossa saúde, tá? Aliás, agora, independente da fase, da idade, o que a gente sempre tem que manter em mente, que a gente diz aqui para todas as mulheres, vamos cuidar da nossa saúde, vamos ter esse hábito de fazer uns check-ups aí com uma certa periodicidade, né, para a gente sempre estar ali precavida, caso alguma coisa saia um pouquinho do prumo, tudo sob controle. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, e agora que a gente já deu os alertas, vamos voltar aqui para o tópico. Você deve estar pensando, tá, mas e quanto tempo dura esse ciclo? Novamente, cada mulher vai experienciar
uma jornada diferente. Então, existe na estatística uma média de que essa fase de perimenopausa dure aproximadamente 4 anos, né? Mas na literatura médica, o indicativo ali é de que essa média pode ser de 2 a 10 anos. Pois é, por isso mesmo que é imprescindível, né, a gente sempre consultar um médico e para acompanhar as possíveis alterações e até para a gente se preparar, né, para tudo que está por vir, até o emocional. E por falar nisso, já aconteceu com você de ir se consultar com algum especialista, falar sobre os seus sintomas e ele simplesmente te mandar mas isso é normal na sua idade? Já? Ou então ele te dizer algo do tipo, mas isso pode ser estresse, pode ser muito trabalho, você tá com férias acumuladas, alguma coisa nesse sentido? Já aconteceu com vocês? De verdade, agora pausa o vídeo, deixa aqui nos comentários aqui embaixo se esse tipo de coisa já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, porque hoje ainda não tem uma estatística específica sobre isso, mas isso, infelizmente, não é incomum, tá? E em outros vídeos futuros a gente vai aprofundar essa questão, mas tem um porquê também. Eu só quero voltar um pouquinho no assunto menopausa, e parece que, felizmente, o mundo descobriu menopausa e hoje em dia é um assunto que está nas redes sociais, está no noticiário, influenciadores, a classe artística falando sobre esse assunto. Agora, a percepção que eu tenho das mulheres com quem eu convivo é que, assim, a gente virou cobaia na mão da medicina e dos médicos, que não sabem exatamente ainda como tratar as mulheres e, principalmente, que as mulheres precisam ser tratadas individualmente. Como é que você se sente? Exatamente como uma cobaia, porque essa mulher não tem nos livros, essa medicina não foi escrita ainda. Essa mulher nova dos 50, essa mulher de 50 nova, os médicos não sabem lidar ainda. Né? A gente está falando de uma mulher, 50, ela era uma vovó na cadeira de balanço fazendo tricô. Nada contra, quem quiser ficar na cadeira de balanço também fica, tá tudo bem. Mas não é mais a mulher de 50 moderna, né? Os médicos não sabem como lidar com isso. Né? Isso é uma realidade. Então eles estão aprendendo com a gente. Sim, infelizmente não é incomum a gente encontrar especialistas que, sem perceber, né, sem querer, muitas vezes eles acabam invalidando as nossas sensações, os nossos sintomas, o que a gente está sentindo, levando para consulta, né? Então, sim, claro, pode ser o estresse, pode ser que seja. Sim, pode ser que isso tudo seja muito normal na nossa idade, na nossa fase, claro que é. Mas assim, eu, por exemplo, eu já vivenciei momentos muito mais turbulentos, muito mais difíceis do que eu tô agora. Eu tô num momento estabilizada na minha vida, né? Gente, cá entre nós aqui, nós estamos abrindo o coração, eu tô falando de mim. Poxa, eu já perdi um bebezinho, eu já vivenciei perda de entes queridos e não aconteciam esses sintomas que eu tô encontrando agora, que eu tô, né, tendo que lidar com eles agora. Então, não. Uma coisa, outra coisa, né? É aquela máxima. Você conhece o seu corpo. A gente sabe quando tem algo que tá diferente do usual, né? Você conhece o seu corpo melhor do que ninguém. Você sabe quais são os seus parâmetros pessoais. Algumas oscilações, a gente sabe. Então, não se deixe ser invalidada, não deixe isso acontecer com você. Se um médico te deu essa opinião, vá escutar uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião, até que alguém escute os seus sintomas e queira trabalhar com você na busca de quais são as soluções, as alternativas que você pode ter em relação a isso, né? Mais pra frente a gente também vai falar sobre isso. E também não fique ali chateada demais se essas invalidações vierem de outras formas também, não só dos médicos, porque às vezes no nosso círculo muitas pessoas acabam fazendo a mesma coisa com a gente, né? Então, mesmo entre minha mãe e minhas tias, eu acabei ouvindo, não, você é muito nova para isso, não viaja, né? Às vezes as pessoas não têm conhecimento de que essas fases existem, são ciclos diferentes, até suas próprias amigas podem estar passando por isso, mas não conectaram, não associaram que é a perimenopausa. Enfim, não se deixe ser invalidada e vá buscar a ajuda que você precisar no momento. Oh my gosh, yes! E não podemos deixar de mencionar os impactos emocionais de entrar nessa fase. Eu acho que foi o boom aqui para mim e eu vou utilizar o meu exemplo pessoal, porque a verdade é que ninguém prepara a gente para entrar no climatério. Pelo menos não até
Até esse momento, eu pelo menos não fui preparada. Enfim, usando meu exemplo pessoal, tá? Eu não tenho irmãs. Na minha casa, a minha mãe, quando entrou na menopausa, ou na peri, ela não comentou nenhum sintoma. A gente não percebeu. Obviamente, hoje a gente olha pra trás e nitidamente a gente enxerga quais foram os sintomas que ela teve. Mas naquele momento, ela, vou dizer assim, que passou batido. Então, não teve essa conversa dentro de casa. Não teve, eu tô no climatério. Não teve isso. E entre o meu círculo de amigas, eu tô sendo a primeira que entrou nessa fase, né? Então, eu não tive com quem conversar sobre isso, ninguém tava sentindo o que eu tava sentindo. Foi uma descoberta, assim, um tanto que solitária no começo. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, viado. E um baque muito forte. Pra mim, o choque foi fortíssimo, porque... E além de algo do tipo, estou oficialmente envelhecendo mais rápido a partir de agora. Não. Esse pra mim nem foi o ponto mais difícil da coisa toda. Eu acho que pra mim, o que pegou foi o fato de que eram tantos sintomas diferentes coexistindo e chegaram meio que numa mesma fase que eu não estava me reconhecendo mais. Né? Chegou um momento que eu falei, gente, essa pessoa não sou eu. Eu não sou assim. Porque também tem isso, dependendo do sintoma que você tem, uma coisa leva a outra. Né? Então, por exemplo, eu estava enfrentando distúrbios do sono, né, uma insônia complexa, uma fadiga crônica extensa, então eu já não conseguia mais ter a minha atividade social normal. E, obviamente, uma coisa acaba levando a outra. Se você não dorme direito, se você está com uma fadiga crônica, teu nível de irritabilidade, não é verdade? Ele vai ter um agravamento ali. Então as pessoas já... Também, nossa, Evelyn, você tá legal, tal. Mas o pior de tudo era eu não me reconhecer, né? E eu acho que mais difícil ainda era a questão do... Tem coisas que estão acontecendo aqui que estão completamente fora do meu controle. Eu não consigo controlar, né? Eu não ter as rédeas foi muito difícil pra mim, porque eu não tô me reconhecendo, mas eu também não tô conseguindo fazer muitas coisas a respeito. E aí você chega em um especialista que você espera que vai te ajudar a pelo menos te dar algumas alternativas em como resolver uma questão ou outra, e às vezes você tem alguma invalidação. Eu ouvi, por exemplo, de uma ginecologista que, talvez essa sua fadiga pode ser uma questão emocional, a sua insônia pode ser uma questão emocional. Poxa, gente, é difícil, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente está aqui também, para ajudar a preparar essas mulheres emocionalmente, porque é uma avalanche. Eu acho que é um dos pontos em que o calo mais aperta. E assim, como eu estava no início, vivenciando todo esse turbilhão de novidades sozinha, eu, claro, comecei a pesquisar mais informações na internet, em todas as redes possíveis, e aí acabei me deparando com histórias e depoimentos de mulheres reais e comuns, né, além das artistas que têm falado bastante. Alguns deles, confesso que me apertaram o coração, assim. Por exemplo, a primeira que eu lembro foi uma mulher comentando que ela estava receosa em relação à vida afetiva dela, no sentido de que, poxa, eu tô nessa fase de turbulência aqui, e será que meu parceiro vai perceber e vai achar que eu tô ficando velha? Será que ele vai me descartar? As pessoas ficam inseguras nessa fase, pode acontecer de ficar inseguras, né? E, infelizmente, não é à toa esse pensamento dela. Existem, de fato, estatísticas de que o número de divórcios aumenta a partir dessa idade em que as mulheres, coincidentemente ou não, começam a entrar na fase da perimenopausa. Isso é assunto para vídeo futuro, a gente vai trazer isso aqui em breve, mas enfim. Outro comentário de uma mulher que me chamou a atenção também foi em relação aos relacionamentos como um todo, né? Ela comentava que, poxa vida, a vida dela estava virando de ponta cabeça, porque os filhos estavam sem paciência com ela, os amigos também, em virtude das oscilações de humor que ela estava tendo. Natural, né? As flutuações podem acontecer, sim, são muito comuns. E um que me chamou muita atenção foi de uma executiva do mundo corporativo, que ela até usou uma analogia, que ela falou, cara, eu não tô com uma etiqueta na minha testa avisando que eu sou uma mulher menopáusica, ela falava assim, mas embora não esteja contando para todo mundo, divulgando com o microfone, eu tenho a sensação de que eu tô com um carimbo de prazo de validade, porque
eu tenho um receio de que eu venha a ser descartada, de que se as pessoas perceberem que eu estou nessa fase de climatério, vão me demitir, enfim. Claro que tudo isso faz parte do emocional, de como o nosso psicológico responde, né, a essas novidades que a gente está vivenciando. E mais uma vez, vai ser diferente para cada mulher. Então eu já abro de novo aqui o parênteses para pedir para você, comenta aqui embaixo, você por acaso está passando por isso? Você também tem sentido o teu emocional ficar num turbilhão, tá mais sensível? Ou se você já passou por essa fase, como é que foi? Você lembra dos impactos emocionais? Eu quero bastante saber do maior número de comentários possível, porque eu acho que é uma das fases, que é um dos pontos, na verdade, mais delicados, que é o nosso emocional, porque claro que fisicamente os comichões ou o que quer que seja que a gente tenha de sintomas físicos podem ser desagradáveis, mas são mais facilmente remediados do que o que a gente está sentindo aqui, né? Então comenta aqui, como é que foi ou está sendo essa experiência para você? Tá, mas aí o que eu posso esperar desse ciclo? O que fazer? Bom, um dos pontos mais importantes é você se conhecer, para você perceber quaisquer alterações que possam estar acontecendo no teu corpo, na mente, e aí evidentemente você vai buscar a ajuda devida se necessário, né? E outro ponto também importante é o que não fazer. Vamos combinar aqui, não vamos usar a perimenopausa como muleta para tudo. A gente não pode pegar todo esse turbilhão que está acontecendo com a gente, usar como justificativa e não fazer nada a respeito. Eu tô assim, mas é por causa da perimenopausa. Tá. Pode ser que a gente esteja assim por causa da perimenopausa, mas você não vai se responsabilizar? Vai agora usar de muleta? Vamos combinar, vamos ser realistas? Não sejamos aquela pessoa desagradável. Sabe aquela pessoa desagradável que aí vai lá e pratica grosseria com os outros? E sabe, quando tá no auge da irritabilidade? Porque não é só quem tá na perimenopausa que passa por isso, não. Às vezes tem umas pessoas que têm pavio curto aí e acabam soltando os cachorros em cima dos outros. Vamos combinar que não sejamos essa pessoa, né? A gente tem ciência do que está acontecendo com a gente, então vamos buscar as ajudas devidas por aí, tá? Combinado? Você pode estar pensando, mas ninguém me avisou sobre isso, mas eu não sabia. Ok, tá bom, mas agora a gente está aqui sabendo, discutindo abertamente. Cada vez mais eu estou notando aí as pessoas aqui da nossa geração, né, minha, da Yara e possivelmente de muitas de vocês que estão assistindo aqui, cada vez mais as pessoas estão falando mais abertamente sobre tudo que permeia aí o tema climatério. Então eu tô otimista e eu tô achando que as próximas gerações cada vez mais vão chegar nessas fases mais familiarizadas com todo esse turbilhão que é a perimenopausa e todos os ciclos, na verdade, né, do climatério. E por que a gente está aqui insistindo em abordar, né, todos esses assuntos, todos esses temas dentro da perimenopausa, estamos insistindo tanto? Justamente para auxiliar as mulheres que possam estar passando exatamente pela mesma coisa que eu e a Yara estamos passando nesse primeiro ciclo do climatério, né, na perimenopausa. E também vamos ficar muito felizes se por acaso os nossos vídeos também chegarem às mulheres mais jovens, que hoje talvez possam não estar preocupadas com isso, mas seria muito bacana, né, que elas já tivessem esse preparo, que elas pudessem se preparar emocionalmente para isso, para elas não sofrerem tanto quando chegar a vez delas, né? E aí pensando nisso, assim, eu fico olhando para trás como eu gostaria de ter tido algum tipo de preparação, pelo menos. Aí eu pensando nisso, quais seriam os conselhos que eu daria para a Eve de 10 anos atrás, né? Bom, muita coisa eu diria, mas os 3 principais aí. Primeiro, eu diria, Dona Evelyn, intensifique as suas atividades físicas, principalmente o ganho muscular. Não se preocupe, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a importância disso. 2, outra coisa que eu falaria, que a gente já escuta falar a vida inteira, mas a gente acaba não levando a ferro e fogo, né? Eu diria, Evelyn, cuidado extra com a sua alimentação. Cuide mesmo, bem de perto da sua alimentação. E o terceiro, a gente até já comentou por aqui, conheça bem o seu ciclo menstrual. Acho que seriam os 3 primeiros conselhos que eu daria para a Eve de 10 anos atrás. Aí você pode estar aí pensando, mas eu tô aqui com 47, 48, 49 anos, eu não sinto nada, eu não tenho sintoma nenhum. Bom, 2 coisas. Ou você
pode estar com algum sintoma, mas você não está associando aí com a perimenopausa, ou você faz parte da feliz estatística de aproximadamente 20% das mulheres no mundo que vão fazer a transição hormonal sem desenvolver nenhum sintoma, sem sentir nadinha. Olha só, que bênção! Mas enfim, por essas e outras que é importante a gente ter informação, porque nessa fase pode acontecer muita coisa, cada hora uma novidade, e quando a gente não tem conhecimento, a gente pode ficar perdidinha, sem saber aonde que a gente vai buscar ajuda, né? Então é fundamental sim a gente ter noção do que pode estar por vir e tudo mais. Agora, a boa notícia é: existem estratégias para melhorar esses percalços todos que podem aparecer nessa fase turbulenta. Então, poxa, até porque o que a gente mais quer é viver com uma longevidade, mas com qualidade de vida, não é verdade? Então, sim, tem estratégia para melhorar a nossa qualidade de vida nesse momento, e nos próximos vídeos a gente vai trazer muitas delas aqui. E, enfim, então, até para você ficar conectado aí de estratégias, de novidades e tudo mais, já se inscreve aqui no canal, fica aqui com a gente, aproveita, já deixa nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, que aí conforme a gente for gravando o vídeo, opa, veio uma convidada aqui que resolveu dar o ar da graça nesse vídeo. Mas deixa sua dúvida, seu comentário, sua sugestão, que aí nos próximos vídeos a gente vai trazer respostas e tentar incluir tudo que vocês trouxerem de sugestão pra gente, tá bom? Muito obrigada pela companhia até aqui. Esse vídeo foi longo, mas é muito importante, e a gente espera você nos próximos vídeos do canal. Até lá!